Você está ouvindo o podcast HMM, uma produção do GT-HMM, Grupo Temático Histórias e Memórias de Mulheres, Educação e Visibilidade do INCT Caleidoscópio. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite o nosso site e siga as nossas redes. O episódio de hoje já foi ao ar numa edição do podcast Microfone e é retomado aqui como parte da programação 8M 2026 da Universidade de Brasília. Nenhuma a menos, mais vozes, mais acolhimento. E a nossa entrevistada, a professora, parteira, enfermeira obstetra, pesquisadora do GT-HMM, Silvéria Maria dos Santos, tem uma trajetória exemplar, especialmente no que diz respeito ao acolhimento. Sobre isso e muito mais você vai ouvir neste episódio. Meu nome é Jaqueline Fiuza e eu tive a alegria de conduzir essa conversa. Eu tenho o prazer de cumprimentar Silvéria Santos, que é uma grande amiga, professora, pesquisadora, inspiradora, e vou pedir que ela mesma se apresente. Querida Silvéria, e uma apresentação que não é para ser curta não, viu? Não só aquele resumo do currículo Lattes. Por favor, me conta aí de quando você nasceu até hoje, onde você está. Muito bom dia, é um prazer, viu, Jaque, estar aqui com você. Então, a minha trajetória de vida, eu sou pernambucana, nasci em Recife, mas fui criada no interior de Pernambuco, na cidade chamada São Joaquim do Monte, onde meus pais viviam. Eu vivi toda a minha formação até a universidade e a residência na minha área. Eu sou enfermeira, parteira pela UFPE. De lá eu fui, então, buscar outros rumos. Trabalhei 9 anos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, num concurso que eu fiz no início da minha carreira, que foi em 82, e depois eu fiz o concurso para docência. Fiz especializações, enfim, e terminei na docência. Na docência, eu fui de Recife para Rondônia, onde eu morei 3 anos como professora de enfermagem, e fui transferida para a Universidade de Brasília em 94, no primeiro semestre de 94. Lá a minha grande pergunta, como eu sou enfermeira parteira, a minha grande pergunta era buscar em Brasília as mulheres da tradição oral. Então, eu buscava, perguntava pelas parteiras, as pessoas diziam, não tem mais isso aqui, não. Brasília tem hospital em todas as regionais, que são as cidades que circundam Brasília, né? Chamavam-se cidades satélites. E a gente ficava pensando assim, uai, quer dizer que todo mundo veio de fora, fundou Brasília e esqueceu as origens e as histórias e os antepassados e os povos originários daqui. E aquilo me inquietou muito. E aí eu comecei a acompanhar amigas pesquisadoras que tinham trabalhos extramuros da universidade nos assentamentos da reforma agrária em Brasília. Nesses assentamentos, eu pude viver grandes experiências, conhecer grandes mulheres, grandes, de profissionais do sexo a parteiras, bezedeiras, raizeiras, agricultoras de mão cheia de disposição, assentadas da reforma agrária com um ânimo, com uma força, com uma coragem, né, de ocupar os espaços subutilizados do campo no entorno de Brasília, né? E aí eu comecei a dizer assim, eu já aprendi muita coisa da universidade. No mundo letrado, eu já tenho muitas coisas, já andei por muitas pessoas, por muitos lugares, por muitas linhas teóricas, por muitas ações sociais. Eu quero aprender, eu quero fazer o meu trabalho, né, que a gente diz extramuros, mas na realidade
o decanato de extensão com essas mulheres, quero aprender com essas mulheres, trocar, fazer realmente um encontro de saberes. E eu comecei assim, em 95, 96, me liguei muito na abordagem da educação do campo, porque eu sou freiriana. A minha primeira pós-graduação em São Paulo, em 88 e 89, Paulo Freire foi dar uma aula para a gente lá, na metodologia do ensino superior, que a gente fazia obrigatoriamente essa disciplina. E ele foi homenageado da nossa turma. E eu, como boa pernambucana, fiquei assim encantadíssima e aprofundei mais e mais conhecimentos sobre a produção livresca de Paulo Freire, mas principalmente com a abordagem da pessoa que ele era, como ele se apresentava, aberto para ouvir, aberto para se fazer entender e querer entender, interessado na história de cada uma de nós. Isso foi muito forte, com um aspecto muito vinculado às expressões de arte, de como a gente trazia a visão do mundo, do nosso mundo, né? A história pessoal. Então, quando eu cheguei em Brasília, nessa relação com o MST e com os acampados e assentados da reforma agrária, foi assim, um deslumbre, porque eu encontrei mulheres e homens de todas as tendências e cosmovisão que você imaginar, a gente tem lá, né? E aí eu comecei a montar meu projeto de tese. Quando eu comecei a Uhum. montar o projeto de tese, já não parava mais, porque eu já fazia extensão com as pessoas, eu já estava vinculada, né, às comunidades. A gente trabalhava na prevenção desse HIV/AIDS com os profissionais do sexo, tanto de Brasília como do entorno. A gente trabalhava com a prevenção da gestação indesejada. A gente trabalhava com a própria saúde da mulher, a gente trabalhava com a atenção pré-natal, ao parto e pós-natal, a gente trabalhava na abordagem de que não era só a mulher que estava grávida, mas que o homem também estava grávido, ele era parte disso, tinha esse input muito sério da relação hormonal, que é vibracional, não é só química. Tudo isso permeado pelo enfoque de reconhecer-se pessoa de direito. E essas mulheres tinham seus direitos, tinham suas grandes diversidades de direitos, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer território, em qualquer lugar que ela estivesse, em qualquer tipo de relação. E assim a gente foi aprendendo muito com essas mulheres. O grande conflito acadêmico era que a minha abordagem não interessava muito. Eu passei 5 anos Uhum. com um projeto de tese para poder arranjar um orientador e começar a desenvolvê-lo. Porque Qual era a a dificuldade? dificuldade era que as pessoas da minha área, a Faculdade de Saúde, as pessoas não tinham interesse de pensar parteiras. Não era um tema Uhum. relevante para a academia, para a academia, não, para a visão das pessoas daquela época. Certo. E nessa área, né, há uma tendência muito do uso muito firme, muito com propósito em cima da abordagem da pesquisa quantitativa. E eu nunca fiz dentro de Uhum. São Paulo, em 88, eu fui a primeira aluna do curso de enfermagem da então Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp, eu fui a primeira aluna que desenvolveu um projeto de pesquisa, ensino de pesquisa qualitativa, com a abordagem da pesquisa qualitativa. E eu não ia Uhum. retroceder, já tinha feito mestrado também com a abordagem qualitativa, né? Então, E por que a preferência por essa abordagem, Sil, da pesquisa qualitativa?
A pesquisa qualitativa, para mim, ela traz o sujeito, traz a pessoa em sua inteireza, na perspectiva possível do pesquisador, da pesquisadora captar o que quer do seu objeto. Então, ela traz os pontos de sensibilidade, ela traz o não dito, como diz Foucault, aquilo que está por trás do que é quantificável, aquilo que é a origem do ser no mundo. Ela traz principalmente a visão de pertencimento. Eu pertenço como pesquisadora de tal forma naquela construção do saber, naquela preservação, historicidade, historiografia do saber, tanto quanto aquela mulher que está sendo o alvo da minha atenção como pesquisadora. E nessa abordagem, a gente vai entender muito a história da pessoa, a história de vida da pessoa, quais foram os caminhos que as fortaleceram para que elas, como parteiras, chegassem aonde estão, quais foram os descaminhos, quais foram a dificuldade que elas sentiram e foram de muitas formas muito agredidas do ponto de vista da condução do saber e do fazer na atenção à saúde das mulheres, pela institucionalização dos saberes que a biomedicina, como grande área, fez, de todos os saberes, da benzedeira, da raizeira, da herveira, como você quiser chamar, da parteira, não é? E hoje a gente vê que isso tudo caminhou porque tinha sentido de caminhar. Grandes abordagens se fazem a partir da benzedeira, a partir do compartilhar, a partir da medicina vibracional, a partir da psicossomática, a física quântica, mostrando que isso tudo tem um sentido, um valor e um peso, e um significado muito especial no processo de lidar, cuidar, tratar de pessoas. Porque somos pessoas cuidando de pessoas, né? E esses aspectos não cabem Na muito dentro de uma pesquisa quantitativa. Não cabe. Isso. E o grupo no qual você estava lá inserido ainda não estava preparado para lidar com essa abordagem. Não. E como você fez para conseguir avançar? Olha só, a primeira coisa é que, a partir do acesso aos grupos da educação do campo, né, que foi da Faculdade de Educação, não foi na saúde, eu comecei a ter trocas, porque o próprio pensamento de Freire é acolhido e, de certa forma, preservado e usado na visão dos educadores. Não todos, claro, mas tem base, né, dentro daquele grupo de pesquisa, de estudo e de formação. Na saúde, depois foi chegando aos pouquinhos, tanto que as minhas colegas de outros cursos, quando me encontravam nos corredores da faculdade, diziam assim: Silvéria, essa coisa de educação popular, eu ouvi dizer que você está montando uma roda de conversa num evento e não sei o quê. Aí eu digo assim, vai lá, vai conhecer. As pessoas raramente iam conhecer, mas elas já sabiam que tínhamos essa forma de troca de saberes, de absorver saberes, de lidar com saberes. O tempo foi passando e, naturalmente, as pessoas vão se abrindo. Naturalmente, o acesso ao conhecimento através da era digital foi se expandindo mais facilmente o trabalho de Paulo Freire dentro do país e fora do país. A forma como a episteme de Freire poderia ser muito bem adaptada de produção de saberes a qualquer grupo e a qualquer área e a qualquer perspectiva de interesses coletivos ou pessoais. Então, nessa perspectiva, a gente foi também, no meu doutoramento, um amigo que era do meu grupo de terapia, ele disse a mim: Sil,
o meu doutorado, porque ele é da área de artes visuais. O meu doutorado, eu comecei um pouco e está sendo na história. Tem um grupo, só grupo de mulheres. Eu digo, o que me deu contato dessa professora agora? Foi quando eu fui buscar a professora Diva, né, da história das mulheres. E ela disse, nossa, faça a seleção. E eu fui fazer a seleção, morrendo de medo de ser rejeitada de novo, porque já tinha conversado com vários amigos, né? E aí, para surpresa minha, eu fui muito bem aprovada. O projeto tomou um sentido de muita visão, uma visão muito ampliada, né? Um sentido para ampliar a visão para além da pesquisa, para mim, porque me permitiu o acesso a muitas teorias e epistemos, né? Eu fui trabalhar profundamente a epistemologia feminista, eu fui entender aonde que eu, que falava diferente, que era nordestina, que era baixinha, que tinha um sotaque preservado, e como isso me ligava às parteiras que se faziam, em sua originalidade, se faziam o diferente, né? O diverso, e que não era interessante, digamos assim. E aí, com a pesquisa participante, com a história oral, eu fui entendendo isso à luz da, da epistemologia feminista, à luz da história das mulheres, né? E aí foi muito interessante para mim, porque tudo que eu pensava de direitos e deveres, na abordagem da história, eu me senti contemplada, questionando, inclusive, todo o processo de construção da história e da historiografia, com a exclusão das mulheres, com a exclusão do próprio vocabulário feminino, dos valores femininos, não só da participação, que a participação é notável, mas nesse viés do sentido, da forma como você narra a história com os valores, com as perspectivas, com os significados, né? Com os sentidos das experiências femininas, que tanto contribuíram para toda a humanidade, e, e só mulher no mais vasto campo de vida, de atuação, de participação. Não estou falando da parteira, estou falando das mulheres, Uhum, né, diversas. uhum. E aí foi uma riqueza para mim, porque aí, de fato, eu pude desenvolver o trabalho que eu quis, pude cada vez mais trazer as parteiras. Então, nós levamos parteiras para tudo que é de lugar que me convidavam para falar de enfermagem, de tradição oral, de enfermagem obstétrica, de parteira, de parteria, de partejar, né? A gente voltou a usar dentro da universidade o nome mesmo, partejar. O que é isso, Silvéria? Parturiente, parida, homem parido, mulher parida, homem grávido, mulher gestante, tendo cuidado na escolha das palavras, para não ser uma forma de usar um discurso excludente, muito restrito à experiência biológica, física, mas à introdução de outros sentidos da inteireza de cada pessoa, né? E isso foi muito rico, porque eu montava os eventos que tinham nomes bem agradáveis aos olhos de todas as vertentes epistêmicas dentro da universidade, né? Então, eu trabalhei a epidemiologia da morte materna, fiz um evento nesse sentido. E dentro da epidemiologia da morte materna, nós trabalhamos a formação dos profissionais da saúde. E dentro da formação dos profissionais da saúde, a gente contemplou espaço, lugar e fala, presença das parteiras tradicionais e das doulas, porque nenhum conhecimento chegou aonde está sem suas raízes.
E aí a gente mostrando como essa evolução se deu, e se deu de forma a desqualificar os saberes da mulher numa abordagem puramente positivista, machista, do patriarcado, muito excludente de outros sentidos, valores, saberes e práticas fazeram, né? Foi essa a história com a minha vida acadêmica. Foi muito interessante porque a gente trabalhou com profissionais do sexo, a gente trabalhou com benzedeiras, raizeiras, a gente trabalhou com os primeiros canteiros no estado de Goiás e de Brasília, que eram com apoio do MST, dos jardins de ervas medicinais, das pesquisas, dos estudos. Temos uma colega que tem o seu nome, Jaque, que é a Jaqueline, e ela fez um trabalho belíssimo com as raizeiras e raizeiros de Goiás. Escreveram 2 livros, que são belíssimos. Tivemos experiências maravilhosas com as mulheres que estavam buscando a formação de doulas, introduzimos as doulas na, na formação da enfermagem, introduzimos as doulas dentro do Hospital Universitário de Brasília, introduzimos as doulas dentro da formação para a gente participar da formação das doulas, contribuindo com os saberes que a gente tinha e trazendo as parteiras juntas. A gente ampliou muito a perspectiva de juntar as pessoas que tinham afinidades, tanto mulheres que estavam vivendo o seu processo reprodutivo, mulheres e homens, como profissionais que, mesmo nos seus cantinhos engessados, tinham uma sensibilidade para olhar outra perspectiva, para além do gestar, parir, nascer como um processo biológico, para além da experiência pessoal, mas uma experiência de conjunção com os outros, com as outras, com os seus homens, com suas parceiras, com suas... Porque já nessa época a gente tinha mulheres que tinham outra identidade de gênero e de sexualidade, mas que estavam vivendo a gestação um tanto quanto assustada, e a gente acolhia isso, a gente mostrava para ela que se ela queria preservar aquela gestação, ela ia viver com a inteireza dela e que o bebê, a criança que viesse dela, se adaptaria àquilo que fosse de valor e sentido para ela. Muitas famílias iam para as nossas rodas, familiares que iam para conhecer quem era aquela pessoa que falava assim, onde é que você vai que você vê falar assim. Você, como participante, você se lembra de algumas coisas nesse sentido? Claro, com certeza, me lembro muito bem, com muito carinho. Essa era o grupo de gestantes do Esse HUB, não é era uma isso? das minhas atividades de extensão, era com o grupo de gestantes, casais grávidos e paridos do HUB. E quanto tempo você trabalhou nessa frente no grupo de gestantes? Olha, eu comecei em 98 e saí em 2017. Meu último parto. É, isso aí, ótimo. Foi uma experiência para mim fantástica, muito importante, que marcou muito positivamente minha experiência com a maternidade. Eu sou muito grata por isso, você sabe. E agora a gente está no INCT, nós temos também um grupo de trabalho sobre saúde das mulheres nas instituições de ensino superior. E eu entendo essa iniciativa que você tinha lá do grupo de gestantes como uma iniciativa possível. E eu não sei se você conhece outras iniciativas que existiam naquela época ou que existem atualmente com essa preocupação de promover a saúde da mulher no ambiente universitário. E, sobretudo, assim, toda a comunidade, né? Não só as docentes, as estudantes, mas também pessoal, desde a limpeza até o administrativo, e também a extensão, né? A comunicação entre essa comunidade e a comunidade extra-universitária.
E eu vejo no seu exemplo com o grupo de gestantes um modelo a ser copiado, porque era um endereço que a gente tinha, no caso, para ir quando estávamos gestantes, mas eu não sei se essas rodas também existiam assim no sentido mais amplo, para outras mulheres também. Como era? A minha antecessora na UNB era uma professora matrona, uma parteira matrona chilena, a professora Matildes. E a professora Matilde, ela fazia, e eu ainda participei pouco tempo com ela, porque ela teve um problema cardíaco sério, e aí foi afastada um ano e meio depois que eu entrei. Ela fazia um trabalho que a gente continuou, e aí derivou e acrescentou para as gestantes, que era um trabalho com adolescentes. E desse trabalho, ela atendia tanto as gestantes adolescentes, como fazia as oficinas do que a gente chamava à época planejamento familiar. Nessa perspectiva, a gente recebia homens e mulheres, eram rodas de pessoas preocupadas com a questão do planejamento familiar, porque eu tinha uma relação com o professor da medicina que fazia o ambulatório de planificação familiar. E era o que se chamava na época, né? O que a gente fazia? A gente recebia essas pessoas em roda iam falar de sua vida, de sua trajetória sexual e reprodutiva, e ia dizer para a gente o que queria, e a gente ia introduzindo perspectivas de cuidado, de autocuidado, de autonomia e de escolha, para não termos as pessoas e os casais afeitas pura e simplesmente a uma abordagem hormonal, química, da prevenção da gestação não desejada. E aí a gente começou a ampliar esse discurso, começou a abrir para relações. Como eram essas relações? Era fácil conversar sobre sexo? Era fácil conversar sobre o que cada um sentia, o que cada um tinha de preocupação, porque você sabe perfeitamente que uma das grandes dificuldades de nós mulheres nos permitirmos a onda orgásmica é a preocupação com a reprodução não desejada. E aí a gente começou a trabalhar nessa abordagem, aí trouxemos muitas coisas, e surgiram muitas funcionárias do ambulatório, da reitoria, de outros institutos e faculdades, chegavam até nós, né? Faziam como se fosse um espaço de uma terapia comunitária, porque todo mundo se colocava. Como eu tinha um ambulatório de ginecologia com os meus alunos, com as minhas alunas, muitas dali só queriam ir depois ser atendida com a nossa abordagem, porque a gente ia ver a história de cada um, a experiência de cada um, o que era desconfortável, em qual método para cada um, o que já tinha usado, o que não tinha usado, e a gente terminava trazendo uma perspectiva de como a misoginia, o machismo, o patriarcado impediam essas mulheres de suas livres iniciativas em relação à sua performance e aos seus desejos, sonhos e projeções de sexo, sexualidade, de orgasmo, de prazer, como também da sua dificuldade de estarem sob a égide de um relacionamento fundado no machismo, no patriarcado. Então, foi uma riqueza muito grande mesmo. As mulheres vinham de tudo que é de lugar que você não pode imaginar. Viam mulheres de igrejas evangélicas, viam mulheres de centro espírita, viam mulheres que tinham uma vida sexual muito reprimida, viam mulheres que sofreram violência, viam mulheres que eram profissionais de sexo, viam homens também que tinham uma visão binária, mas não se assumiam tanto, mas no discurso a gente percebia claramente. Então, foi muito forte mesmo. Foi quando eu precisava de ter uma sala, aquela sala que você conheceu, 2 vezes na semana para manter essa programação.
E a exclusão na universidade, ela é sutil, ela não diz a você assim, pare de fazer. Ela vai tirando acesso. E aí, dessa forma, a gente optou, porque estava muito forte, muito importante, de muito mais acesso para as estudantes, para todas as estudantes, todos os estudantes. Eu tinha estudantes de tudo que é de área que ia ser extensionista, alunos de extensão no grupo de gestantes casais grávidos da UNB. Então, a gente teve que adequar, até porque quando eu me ausentava para produzir dissertação, produzir tese, viajar para a banca, não sei, o grupo parava, né? É uma abordagem da saúde sexual e reprodutiva e ela é difícil das pessoas mostrarem o que pensam e o que sentem na academia sobre isso. Não era fácil, porque não era dar uma aula, preparar um slide. A abordagem era freiriana, era centrada na pessoa, era aquilo que a pessoa queria ter ouvido, se ouvir e ter orientação. Era em cima de orientação, não era em cima de prescrição. Quando precisava de prescrição, a gente encaminhava para o nutricionista, para o obstetra, para fisioterapia, para nutrição, enfim. A gente fazia um trabalho nessa abordagem multidisciplinar e convidávamos também médicos, enfermeiras de serviço para falarem como eram os seus serviços, a fisioterapeuta para trabalhar a fisioterapia obstétrica. Nesse tempo, eram os primórdios da fisioterapia obstétrica em Brasília. Logo depois, as mesmas colegas do HUB, que eram fisioterapeutas lá, começaram a estudar e criaram seus grupos de trabalho, e foi muito bom, muito interessante, mas isso a gente já está falando de 2000. Em 94, não, 95, quando eu comecei, não. 95 era eu que falava e eu era assim, quando eu chegava no hospital, eu dizia, você é a Silvéria? Ah, você dá muito dengo às as mulheres chegam aqui com muito dengo, querendo muita atenção, né? E por conta disso, eu recebi ameaça de processo ético, ainda foi formulado, mas me fizeram. Enfim, muitas coisas, porque falar em direitos dá liberdade à mulher. E a gente tinha, naquela época, os primórdios do plano de parto, Uhum. né? E as mulheres faziam seus trabalhos com a gente, perguntando dos seus direitos, e levaram para a maternidade aquele papel. Uma professora pesquisadora achava que eu estava fazendo pesquisa com as mulheres, sem passar em comitê de ética, sem o Ai, serviço ser meu avisado, mesmo Deus. ter um processo. É triste, né, Jaque? Mas é demais, né? Então, a vida vai, não é, ampliando, se esclarecendo, as pessoas vão abrindo. Eu tenho um grande privilégio, Jaqueline, é bom dizer, que boa parte das nossas ações foram absorvidas. Hoje, o Distrito Federal, em suas regionais de saúde, tem enfermeiras obstetras fazendo, que elas chamam cursos de gestantes, rodas de gestantes. Algumas me convidaram no início para ir começar e fazer com elas, né? Sempre, sempre, sempre a gente participava, porque muitas delas queriam se tornar doulas exatamente para ter esse acesso ao cuidado fora da técnica, né, da tecnificação dos corpos. A gente, eu sou muito feliz ao olhar esse resultado, por exemplo, em 2022. Antes eu já compunha a Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica do Distrito Federal. Ainda faço parte hoje, e elas me pediram que estavam com a proposta de sediar o Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e o Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, e elas me pediram para propor um trabalho. Aí eu disse, proponho na hora, arranje minha passagem que eu vou. E elas fizeram isso,
eu fiz uma grande roda de conversa, que a gente chama Tenda Paulo Freire, que pode ter o nome que for, mas a episteme de Freire e da decolonialidade são o alvo, né? Porque todas as formas de saberes e de fazeres são muito bem-vindos e muito bem desenvolvidos, né? Com participação, com troca, sempre dialógica, bem dialógica, né? Desculpa. E aí a gente levou as parteiras, benzedeiras e raizeiras do Brasil inteiro para dentro E que foi dessa uma roda. roda boa. E fizemos, mas foi uma roda boa. E ao lado fizemos o espaço de cuidado, com as benzedeiras benzendo, com o povo do reiki, aplicando reiki nas pessoas, com os escalda-pés, com os chás. Eu levava aquelas garrafonas de chá. Compramos as bacias e os baldes para fazer, mas eu já fazia antes, né? Sempre nas caminhadas das mulheres, a marcha das mulheres, a gente fazia isso, né? Eu sei que foi de uma riqueza sem par e a gente teve acesso, inclusive eu convidei um pesquisador brasileiro e eu pedi para ele falar sobre o que é a gestação de uma pessoa trans, quais epistemologias eles têm, qual epidemiologia eles têm sobre isso. Então, ele retratou toda a história. Eu aprendi por demais com essa abordagem, porque não é do meu tempo, não é do meu vocabulário, não é da minha convivência, até porque eu já estava aposentada, estou aposentada, né? E a gente termina que fica mais afastado dessas novas abordagens. Eu não me afasto de pessoas, mas do referencial teórico a gente se afasta um pouco. E dessa forma, foi de uma riqueza que chamou a atenção, inclusive contribuindo, porque eu também convidei para essas rodas os técnicos do Ministério da Ótimo. Saúde. E os técnicos do Ministério, as técnicas, digamos, as técnicas do Ministério da Saúde, tanto da área da saúde da mulher, como na área da atenção básica, como na área de educação popular em saúde, da coordenação do Ministério da Saúde, estiveram lá. Então, depois elas me disseram e me convidaram que elas já estavam, condução de uso de programas que elas estavam formulando, né, que tem mudado de governo, elas já estavam fazendo com aquela abordagem que a gente trabalhou lá, com aqueles discursos, com aqueles indicativos, né? Isso foi em 2022, foi em outubro, foi uma riqueza sem par, para mim como pessoa, para mim como profissional que sou, para mim como uma pessoa que caminho na busca por direitos universais, não é? Para a compreensão da singularidade de cada pessoa, de cada sujeito, de cada experiência, não é? E como isso reverbera em uma relação pessoal, uma relação familiar, uma relação comunitária, uma relação de país, uma relação de mundo, né? E a gente está vendo hoje cada vez mais o desafio, né, da aceitação da diversidade de pessoas, sejam de raça, cor, sexo, gênero, o que é que for, não tem isso, qualquer coisa é pessoa, é ser humano e merece todo o nosso respeito, mesmo quando a gente viva de forma diferente, não significa que o outro não tenha que nos sentir como diferentes também. Eles são diferentes para mim, mas eu sou diferente Isso, para eles, né? isso, Elas, isso. né? Ótimo. A É lindo. 2022 você não estava mais em Brasília. Não, eu cheguei aqui em 2022, fez 3 anos agora, no início do Você está mês de desde maio, 2022 em Portugal. em Uhum. Portugal, E como é é. que... Aqui eu, aqui eu estou. O gostoso é essa risada que eu adoro. Fala, quiseram me processar, dá uma risada. Eu cheguei aqui em 2022, dá uma risada. Isso aqui eu quero chegar assim, rindo, quando eu estiver aposentada também, dando risada.
Pois é. Quando eu cheguei aqui, Jaque, eu vim por uma necessidade de me sentir mais eu comigo. O país estava numa condução política e social gravíssima. Eu pedi a aposentadoria por essa perspectiva. Eu não queria me submeter àquilo e o que viesse daquilo. Desde o impeachment da Dilma, que eu me programei para me aposentar. E logo depois eu entrei, eu tinha mais de 35 anos de concurso público federal, meu concurso foi de 82. Então eu tinha, os funcionários diziam, professora do céu, o que é que você está fazendo aqui? Vá-se embora. Mas as mulheres diziam, fica, Silvéria, não vá não, por favor, não se aposente não. As alunas e a comunidade ficavam, não aceitava de jeito nenhum. Para elas eu as Ai, não, não traí, traiu, mas a gente mas sente sua enfim. falta até hoje. Não é? Aí eu precisava cuidar de mim, né, me botar como alvo de atenção, né? Eu, eu hoje já tenho 70 anos, na época eu tinha 62, 63 anos. Eu precisava de tempo para mim. Eu tinha uma sobrecarga tanto na graduação, como na pós-graduação, como um chamado diversos para participar, porque a antiguidade termina sendo para a gente, né, a gente vai alicerçando, não é? Muitos saber fazer, muitos aspectos que a gente muitas vezes não escreve. Eu nunca fui uma professora universitária de me preocupar de dar visibilidade na escrita aquilo que eu fazia. A minha preocupação era a abordagem das pessoas. A minha aluna, o meu aluno, olha, eu tinha colegas de outras áreas que iam na sala de aula ouvir minhas aulas na faculdade de saúde, né? Eu tinha, por exemplo, profissionais do mundo do jornalismo que iam lá dentro do grupo de gestante do ambulatório do hospital universitário por saber entender o que é que a gente estava falando. Eles queriam entrevistar as mulheres que passaram por ali, o que é que pensavam diferente, o que é que faziam diferente. O mais interessante de observar isso tudo é que cada um que chegava com a gente nesses espaços, nessa prática, nessa abordagem com a comunidade, cada um continuava levando suas palavras fixas. Eu dizia a ela, quando você escrever, você me mostra antes de você publicar. Agora mesmo, a semana passada, eu tive uma entrevista com o Correio Brasiliense por conta de que maio é o mês da Ah, isso parteira, mesmo. mês da enfermeira Uhum. parteira. E eu disse a ela, eu dizia e disse agora também, por favor, você me manda o texto que eu quero entender sua narrativa antes de você publicar, porque é muito diferente. Sim, Você que é da área sabe claro, como a muito gente bem, nomeia as coisas e também a questão da ética não profissional do é? jornalismo, né? Porque você não é a primeira pessoa que me faz um relato assim, que às vezes não vê, não sei se foi esse o caso, mas que não recebe o texto antes da publicação, recebe a publicação e fala, mas eu não falei isso, porque eu nunca diria isso, né? É, é, E é. E tem mais uma coisa, ainda muito, são pessoas jovens, mas muito jovens, e são pessoas ainda muito enraizadas num discurso muito excludente. Parece que não arranja outra palavra para dar sentido àquilo que você tem como visão de mundo que você quis transmitir e o seu fazer na vida, né? Não todo, não é todo o texto delas que é assim, mas alguns pontos você vê assim que descamba para uma abordagem ainda muito machista, ainda muito tecnificada, ainda muito. E o meu fazer e as minhas experiências de vida, né, que eu considero como um conhecimento eterno para a minha vida, ela é pautada
naquilo que tem sentido para as pessoas e não naquilo que tecnicamente eu explique ou queira mostrar. Claro, claro que eu tenho que adequar. No meu mundo, na academia, eu tive que adequar, por exemplo, como a parteira chama um útero, uma placenta, como a parteira vai observar se aquela mulher tem diabetes gestacional no laboratório, não é de maneira nenhuma com palavras específicas. Ela manda a mulher fazer xixi, ver se tem muita espuma e ver se a formiga vai procurar aquele Isso. xixi, Uhum. né? E aí, naturalmente, vê. Ela vê, por exemplo, uma mulher que tem muita espuma na urina, que é uma urina mais branca, como aquela mulher, de fato, está com alguma disfunção renal. Como essa mulher que tem, que elas dizem assim, o xixi, a urina da mulher parecia uma Coca-Cola. Então a gente já sabia que tinha um sofrimento muito grande, uma disfunção muito grande. E quando ela percebia essas coisas, ela não ficava com a mulher na comunidade. Dizia logo, minha filha, vamos para o doutor. Olha, sua urina está assim, vamos para o doutor para não dar problema para você nem para nós aqui. Eu escutei muitas mulheres dizerem isso. E a parteira dizia a ela, vá para o doutor, porque isso não é esse seu caso não é de você ter esse menino aqui, Uhum. não. Uhum. Uhum. Entendeu? Da mesma forma, quando elas faziam as manobras externas e o bebê não virava no último mês de gestação. E o bebê não virava. E ela dizia Uhum. claramente, olha, isso aqui só o doutor mesmo para tirar esse menino que ele está Certo. atravessado. Esse menino não está voltando para a cabeça para o Certo. mundo. Elas diziam, né? Ou seja, o polo cefálico não estava na pele de baixo. Então, eram coisas assim que a gente. Uma vez eu cheguei, me convidaram num congresso internacional de farmacognosia, no grande hotel em Pirinópolis, só tinha francês, e o povo das universidades que trabalhavam com farmacognosia. E aí me chamaram, eu disse, olha, eu vou, sim, vou. Ah, porque você trabalha muito com as ervas medicinais, com as parcerias, eu vou, sim, agora você tem que me abrir espaço para levar pelo menos 3 ou 4 parceiras, que quem vai falar é a parteira. Eu posso falar minha experiência a partir do saber delas, mas é ela que oferta. Aí eu E, fui. Aí fomos, chegamos lá, conversamos um pouco. Elas falaram muito do Cerrado, né, de como a riqueza do Cerrado, a vida do Cerrado, a saúde está no Cerrado. Se o Cerrado estava em pé, elas iam ter saúde sempre. Foi ótimo. Terminou aquela conferência, a gente saiu para um coffee break, né, um café, um lanche. Tinha uma exposição dos trabalhos dos alunos, do Brasil e de fora do Brasil. E aqueles painéis belíssimos com aquelas ervas, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, o método usado de farmacognosia, lá, o modo de preparo, a toxicidade, não sei o quê, não sei o quê. E chegou uma aluna que dizia que era da farmácia, que era da pós, dizia que era minha admiradora, já tinha ouvido falar do meu trabalho. Aí ela disse, professora, vem cá que eu quero lhe mostrar o meu painel. Esse painel aqui a gente vai apresentar em Paris, a gente vai apresentar não sei aonde. Eu disse, mas que maravilha, parabéns. Aí eu vi o trabalho dela realmente muito bonito, eu não me lembro agora qual era a Eva que ela trabalhava. Aí eu disse, como foi que você chegou nessa erva? Não, professora, no laboratório da UNB a gente tem um técnico que vai para o campo, repare, escolhe a erva. Eu digo, é mesmo? É. E quem ensinou a esse técnico? Não, eles já fazem isso lá há muitos anos na faculdade de farmácia. Eu digo, tá certo. E nesses muitos anos, como foi que ele foi saber que aquela erva... Eu só sei que a menina começou a ficar desconfortável, e eu olhando para a cara dela e rindo. Não, tente só responder o que você acha, mas tudo bem, então. Você disse, minha flor, sabe por que você não sabe a resposta? Porque a gente não quer dizer.
que esse conhecimento não foi gerado num laboratório, nem por um técnico no laboratório, nem por um pesquisador. Certo. Tínhamos nossos antepassados, as raízes da nossa humanidade, que sabiam, faziam, usavam, escreveram, compilaram e transmitiram para as nossas mulheres aqui, ó, Certo. dos cerrados da vida, o seu saber foi passando, e aí sim, você foi identificando, selecionando, você foi acessando a toxicidade daquela planta, a forma de manter o princípio ativo. Aí eu concordo com você, esse trabalho é maravilhoso, o seu e do técnico. Mas não negue a origem, Isso. senão você nega a É você isso aí. mesmo. Veio assim para mim, professor, eu não tinha pensado nisso, desculpa. Ele, não peça desculpa não, peça desculpa às raizeiras, às parteiras, às É isso. E verdadeiras, o que eu né? acho lindo que você fala da sua experiência, Sil, é essa preocupação em não falar por. Eu conheço, porque eu mesma já te convidei, né? A gente teve um evento lá no Nelis, o último que eu acho que a gente esteve juntas, em 2017. Eu estava gestante pela última vez. E né, tínhamos espaço para uma conversa e você veio com uma parteira. E é assim, não falando por ela, mas reconhecendo o protagonismo, a autoria e levando aos espaços de fala, de reconhecimento, de status, né? Como é na sociedade ocidental o espaço acadêmico. E eu acho isso muito bonito porque não é só uma retórica. Eu vi isso acontecendo na prática. Você que já passou por tantos lugares, sempre trouxe história de outros lugares, outras vivências. Então eu acho isso muito bonito e é inspirador, como sempre, muitas das coisas que você fez e faz para minha vida. Só queria deixar isso posto. Esse é o podcast HMM, uma produção do GT-HMM, Grupo Temático Histórias e Memórias de Mulheres, Educação e Visibilidade do INCT Caleidoscópio. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite o nosso site e siga as nossas redes.